Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, eu quero continuar esse assunto aqui, eu vou gravar mais esse vídeo aqui, porque esse assunto aqui é muito importante, porque muitas pessoas faz parte do assunto aqui do livro, tá? Só que, como já disse várias vezes, eu consigo retirar leite de onça. Onde as pessoas não conseguem enxergar as coisas, eu consigo. Então eu tenho que passar essas informações. Então, é da responsabilidade, está no Evangelho, é da responsabilidade dos pais educar os filhos de acordo com os desígnios de Deus, fornecendo-lhes todas as leis, formando ele do princípio ao fim nesta existência, educando-o, dando bons exemplos. Agora, se quando o filho emancipa-se e desvirtua, o problema já é dele, porque é preciso dizer, até no Evangelho, quando os pais retornam à pátria espiritual, de lá eles vê o filho aqui na terra falho. E suas consciências não vão pesar. Porque eles fizeram de tudo para o filho aqui na terra, com todo respeito ao termo, virar gente que presta. Mas é da responsabilidade do presidente da casa orientar as pessoas. Me diga, a casa que você frequenta orienta todo mundo com relação a estas questões? Eu vou tornar a fazer uma pergunta. Em 10 anos, quantos mil casamentos ocorrem numa igreja, são realizados numa igreja católica? E quantos casamentos você já viu ser realizado na casa espírita que você frequenta, meu bem? Nenhum. Quantos mil batismos em 10 anos? E quantos na casa espírita que você frequenta? Nenhum. Por quê? Porque todos casam no catolicismo. Todos batizam seus filhos no catolicismo. E depois, como eu disse, os pais sarnento vão coçar pulgas lá dentro da casa espírita. E como se não bastasse, depois de coçar as pulgas dentro da casa espírita, depois de descarregar lá todo o lixo do carnaval, ou da prostituição, ou das drogas, ou da bagunça, vão para o confessionário lá na igreja. E aqueles que procuram os benzedor por aí, são católicos, mas vão na casa espírita, mas de vez em quando estão acompanhando algumas procissões por aí que vão atrás disso, atrás daquilo, né? Indulgência, né? Comprando, né? Um caminzinho lá pro apartamento de cima. Vai gastando dinheiro com essa palhaçada pra você ver onde você vai parar. Então, sabe por que eu estou te dizendo a respeito do casamento e do batismo? Porque o casamento e o batismo, isso é dogma. Isso é mitologia. Isso foi criado nos concílios com a intenção de prender os adeptos
no catolicismo. Gente, eu não estou falando mal de ninguém, de doutrina nenhuma. Ó, leia esse livro, Emmanuel, não é? Quem? Vou ler para você ver. Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Ó, olha aqui para você ver. Emmanuel, dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade, ciência, religião e filosofia. Gente, você conhece esse livro? Vó já decidiu qual o livro que nós vamos esmiuçar depois do Diálogo com a Sombra. Agora, eu posso dizer para você, vó quer me assassinar. Eu descobri isso. Ela quer me assassinar. Se eu tratar desses temas aqui, eu vou ser morto. Eu vou ser morto, sabe por quê? Porque aqui, Emmanuel, ele pega pesado com a ciência, com a filosofia e com a religião. Ele pega pesado. Mas eu vou triplicar o peso de acordo com o conhecimento que eu tenho. Então você viu bem? Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Se você conhece esse livro, você sabe o que nós vamos tratar aqui. Eu não queria estar vivo para poder esmiuçar esse livro. Então, o casamento na Igreja Católica, o batismo, é dogma. Não significa nada. Não significa nada. Preste atenção numa coisa, meu bem. Quantos milhões de vezes você já foi batizado ou batizada? Preste atenção nesse termo, nessa colocação. Dizem eles que o batismo é para retirar, o pecado de Adão e Eva, aquela culpa que nós trazemos, que Deus que me livre, cometeu desgraça para lá, fica para lá com eles. Se Adão e Eva, na mitologia, cometeu alguma coisa errada, que fica com eles. Eu não tenho nada com isso. Ora, Adão, perdão da colocação, come o fruto lá e eu vou pagar pelo pato? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá bom. Já terminou a parte circense. Mas veja bem, quantas mil vezes você foi batizado em 2000 anos? Vamos pensar por aí, vamos abreviar, pelo menos 12 vezes você já foi batizada. Você que eu estou apontando o dedo. Só que você não acredita. O tempo e a evolução vai te mostrar. Mas tudo bem, não tem problema. Você não é obrigado a acreditar mais. Então, se o batismo é para retirar o pecado de Adão e Eva, que trazemos, se nós fomos batizados no século I, por que ser batizado no século II? O mesmo Espírito. Não valeu? Acontece que o católico não aceita a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências. Eles não aceitam a imortalidade. Então morreu, acabou. Quem nasce é novo em folha. Uma vez, as mulheres, tinham o costume de levar
as crianças de colo para o Chico, né? Apreciá-las. Olha, Chico, que gracinha. O meu baby, Chico. Olha, Chico. Ai, que lindas, né, Chico? E o Chico põe a mão no rosto e fala assim, que gracinha. Como são lindinhas. Bilu, bilu. Aí, Divaldo estava perto. Divaldo prestou atenção num gesto de Chico. Chico fez assim, bilu, bilu, mas não encostou o dedo nos lábios da criança. Aí Divaldo é esperto, hein? Depois ele interrogou o Chico. Chico, por que você não encostou o dedo na boca da criança? Por 2 motivos, meu irmão. Primeiro, porque o dedo há muitas bactérias. E segundo, porque eu fiquei com medo de ficar sem meu dedo. Porque Chico sabia quem ali se encontrava atrás daquele corpinho. Chico sabia. Uma vez uma mãe leva o filho pro Chico, né? Apreciar. Eu não vou contar a situação da criança, não, física, tá? Não vou, não, porque essa criança é conhecida no mundo aqui, no Brasil. E Chico olha, abraça a criança, abraça a mãe, criança de colo. E depois, em conversa com os amigos perguntaram para o Chico, Chico, por que você ficou meio estático presente àquele nosso irmão, aquela criança? Porque aquela criança, Emmanuel me informou que é Mussolini reencarnado. Gente, mas Chico sabia tanto, hein? Mussolini reencarnado aqui no Brasil. Agora, esta semana eu estive em Sacramento. Eu fiquei sabendo de tantas coisas através de grandes mestres lá. Inclusive, a terra vai comer esse corpo com essas notícias, né, que eu recebi lá. Fiquei sabendo quem aqui no Brasil é Camilo Flammarion reencarnado. Não, Luiz, fiquei. Que coisa. E eu fiquei sabendo mais. Quem naquela época foi a esposa de Camilo Flammarion? Porque eu não sei, eu sempre fui apaixonado em Gabriel Delanne, Camilo Flammarion, Leon Denis, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Bittencourt Sampaio. Mas eu nunca soube, aqui no Brasil, eu sempre me questionava ou interrogava, será que esses seres já reencarnaram? Gente, eu convivendo com esses seres na cidade de Sacramento, eu não acreditei nisso. Chorei igual criança. Se eu pudesse, eu trazia essas pessoas para morar comigo, mas essas pessoas têm uma missão tão grande. Eu não acreditei quando descobri que era Camilo Flammarion. Agora pode ter certeza, gente, que eu vou morrer um dia fisicamente. E não vai sair da minha boca quem são essas pessoas que me foram reveladas por almas generosas lá naquela cidade. Então vejamos. Eu fui batizado milhares de vezes depois do Cristo. Ou então
Por que meu pai e minha mãe me levaram nesta novamente para me batizar? Não adiantou na existência passada, não tirou os pecados de Adão e Eva nas minhas costas? Uai, se já tirou, eu reencarnei com mais pecado de Adão e Eva, por quê? A questão, gente, é que a humanidade, não generalizando, a humanidade não respeita o espiritismo. O espiritismo, com todo respeito a que todo mundo merece, muitas pessoas confessam: sou fiel a essa doutrina. Mas quando colocado à prova, a pessoa sai fora. Porque a humanidade aqui na Terra, vou usar esses termos, ainda são Marias vão com as outras. Sabe o que significa isso? A humanidade ainda é muito falsa. A humanidade ainda é muito apegado à sociedade, à mídia. A sociedade ainda é muito apegada à carteira de alguns coronéis, de alguns marajás, de alguns empresários. Isso é triste, porque o Cristo nem um travesseiro tinha para encostar a cabeça. Hoje nós vemos workshop daqui, workshop dali, workshop de lá. Um dia perguntei para uma amiga minha, apaixonada em Divaldo Pereira Franco: quantos workshops você teve a oportunidade de ir, minha amiga? Foi nenhum. Por quê, meu bem? Porque eu nunca tive condições de pagar um workshop. Isso é um crime. Isso é um crime. Cobrar uma evangelização, cobrar uma explanação do evangelho, isso é um crime. Depois, muitos espíritas ousam falar daqueles que naquela época do Cristo usavam os templos nos dias que eles achavam proibidos. Os espíritas hoje, a maioria, não generalizando, estão do mesmo jeito. É um crime cobrar uma palestra. A gente vai lá. A gente vai mesmo, né? Deixa assim. Porque do jeito que tá, deixa o errado aqui, o português. O importante é a mensagem. Toda vez que nós comparecemos à cidade de Sacramento, lá na chácara, né, das irmãs Eigorina, uma simplicidade, uma humildade. Todos os dias, desde 1904, fundado pelo professor Eurípides Barçanufo, o Evangelho, todos os dias às 9 horas. Mais de 120 e tantos anos, nunca faltou-se um dia, nunca cobrou-se um centavo. Espírita verdadeiramente não cobra. E quantos aqui na Terra cobram workshops? Espíritas cobrando workshops. Eu era fanático na psicologia e na forma de trabalho de Padre Fábio de Mello. Mas depois de umas que fiquei sabendo, não detesto ele, porque eu não sou disso, mas mudei meus conceitos totalmente com relação a Padre Fábio de Mello. Onde já se viu isso?
usar tudo que ganha em prol próprio e desvia-se praticamente 80% da verba. E olha que para assistir um show, representante de Cristo dando show, isso é uma vergonha. Tem poltronas de 300, de 500, de 800, de 1.000, de 1.500. Ah, Padre Fábio de Mello, cria vergonha nessa tua cara, meu amigo. Por isso que você não sai dessa depressão, dessa angústia, dessa melancolia, dessa ansiedade. Sabe por quê? Consciência pesada do furto que você tem praticado mediante as ovelhas desgarradas de Jesus, que ele te confiou para que você as retornasse ao rebanho dele. Mas que você tem feito? Você tem afugentado do rebanho do Cristo quando você mete a mão no bolso das pessoas. E também alguns espíritas, inclusive Haroldo Dutra, é outro que está no mesmo caminho, cobrando workshop para tudo quanto é lado. Falem, mas fale de mim, diga-me que eu estou errado. Jesus, por acaso, Haroldo Dutra, cobrou alguma coisa? Não venha com desculpa. Não venha com desculpa que hoje tudo custa dinheiro. Não venha com desculpa. Se você visse isso no princípio, não optasse por esse trabalho de evangelizar as almas aqui na terra. Por que você optou? Não venha com desculpa. Até onde eu sei, o único que sempre prestou conta de tudo que arrecadava, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e também Carlos Bacelli. Por isso que eu nem ouso citar outros nomes. Porque se for para me citar, eu cito. Eu vou usar um termo aqui. Eu não tenho as minhas nádegas presas com ninguém. Se você quiser continuar sendo meu amigo, minha amiga, você vai ter que me aturar como eu sou. Caso contrário, você está livre para seguir o teu caminho, meu bem. Mas não se esqueça, não sejas conivente. Não sejas conivente. Pois a maioria dos espíritas estão copiando os católicos em matéria de dinheiro. Estão copiando os evangélicos. Os espíritas sempre desceram a lenha nos católicos e nos evangélicos em matéria de dinheiro e de desvio de verbas, mas os espíritas estão praticando o mesmo trabalho. E a desunião entre a comunidade espírita. Gente, o que eu tenho ouvido de pessoas célebres falando mal de outras pessoas célebres. Jesus mesmo nos disse: minhas ovelhas muitos se reconhecerão por muitos se amarem e não por muitos se odiarem. Mas está uma disputa dentro do espiritismo. Eu sou melhor que ela. Ela é melhor que o outro. Ninguém reconhece os cristãos. Os cristãos estão brigando. Os cristãos estão se pegando.
Você que trabalha numa instituição espírita ou num departamento, você gostaria de conhecer a índole de um teu amigo? Gostaria? Dá um cargo a ela, que dentro de uma semana você vai descobrir quem você pôs no cargo. É triste isso, não é? E pessoas que se dizem conhecedoras do Espiritismo, isso que me enlouquece. Tem hora que eu pergunto à vó, vó, que estou fazendo ainda aqui nesse corpo físico? Que você ainda está fazendo, meu filho? Interessante. Que tem horas que eu te procuro no churume do lixo e não te encontro. Como assim, vó? Equivale-se a dizer que você é pior que o churume. O churume, a alguns passos na evolução à sua frente se encontra. Você está mais para trás. Meu filho, silêncio, paciência, resignação, humildade. Se resigna. Continue. Nosso Senhor Jesus Cristo precisa de você. Será, vó? Não sou eu que preciso dele. 1 bilhão de vezes. Mas o Pai nunca que deixa de abraçar o filho pródigo, meu filho. E você é o filho pródigo. Reconheces? Sim, vó, me reconheço. Pior que o churume. Reconheço que Deus não precisa de mim. Mas reconheço também, vó, conforme a senhora está dizendo, né? Reconheço que o pai não abandona o filho pródigo. E eu me reconheço na condição de filho pródigo. Por isso, graças à misericórdia do Pai, aqui eu me encontro. Meus amigos, minhas amigas, por isso que eu sempre disse, Espiritismo é compromisso, é responsabilidade. Vistamos a camisa do Espiritismo. Kardec gastou 14 anos para codificar essa doutrina. 32 livros ele nos deixou. E 99,9% dos espíritas conhecem só 5, que são as 5 obras básicas. É uma vergonha. Porque não estudam. E têm coragem de dizer que são espíritas. Por isso se frustram, se decepcionam. Com facilidade imensa. Pois é claro, não têm conhecimento. Então estude, porque se você estudar, os teus filhos não vão casar mais na igreja católica, os teus amigos não vão casar lá mais, os teus filhos, os teus netos não vão casar lá mais. Para quê? Por qual motivo? Por qual pecado de Adão e Eva, meu bem, que não existe? E outra coisa, você, sarnento, vai coçar tuas pulgas lá no sambódromo, tá? Tô de olho em você. Sarnentos e papapasses. As casas espíritas estão cheias. Até o próximo vídeo.